Tá me ouvindo, Liana? Oi, oi, tá me ouvindo? Perfeitamente, sempre linda e plena. Meu Deus, que luta, né, amiga? Que luta. Mas eu tenho ouvido, a gente nem pode falar algumas palavras agora, né, mediante o que está acontecendo aí no mundo. Eu tenho ouvido que algumas lives estão tendo alguns boicotes, assim. Então, eles estão ou não deixando entrar, porque tem, né, tá tendo na verdade, muitas pessoas estão se reunindo para orar. Né, sei lá, você vê se você entrar aí, você vai ver quantas pessoas estão aí em oração. E aí, você sabe que o sistema, né, a ordem mundial não está nem um pouco satisfeita. Então, é bem sobre isso. Você vê, estava aqui normal. Aí agora, do nada, se você me perguntar como que você entrou, nem eu sei, porque eu nem fiz nada. Nós vamos lá, então. Vai lá, minha amada, porque eu sei que você tem o seu compromisso com as suas Déboras. E aí, me perdoe, mas é porque não foi. Mas seja bem-vinda, Liana. Eu já falei aqui um pouco sobre você, né? Você sabe que você é um presente de Deus. Então, para mim é um presente ter você aqui nessa comemoração do meu aniversário. E você é alguém que eu quero ter até a eternidade, em nome de Jesus. Mas vamos decolar e a unção já está sobre a Liana. Liana, estou aqui para cima com você. Eu vou desligar meu microfone, porque Isso. aí dá menos microfone. Exato. Amém. Então, pessoal, boa tarde a todas, a todos, a quem está aqui online, ao vivo, quem irá se conectar posteriormente. É uma alegria estar aqui conectada a essa mulher de Deus, um presente do céu para a minha vida. Deus tem nos conectado, mesmo ela lá na Holanda, eu aqui no Brasil, a gente está muito próximo continuamente. E então, eu fui convidada, né, para trazer um assunto, e o que Deus colocou no meu coração foi para falar sobre câncer versus emoções. Pensei em falar sobre câncer, porque nós estamos no Outubro Rosa, um mês onde as pessoas estão trabalhando, sensibilizando, trazendo uma consciência para todas as pessoas com relação à importância da prevenção do câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, o tipo de câncer que mais mata. O Ministério da Saúde, ele nos traz um dado estatístico de que o câncer de mama é o que mais mata as mulheres, né? E ele é a segunda causa de morte entre os brasileiros, só perde por problemas cardiocirculatórios, problemas de coração. E a gente sabe a importância da prevenção, porque sempre que é detectado um câncer na fase inicial, há maiores chances de cura. E eu, antes de ser Master Coach, psicanalista, eu fui enfermeira, trabalhei 33 anos. Então, eu trabalhei muito na área preventiva, no programa Saúde da Mulher, orientando mulheres com relação à prevenção de câncer de mama e de colo do útero. Então, tenho bastante autoridade para falar sobre o assunto. Por isso que eu fiquei sensibilizada em falar sobre o câncer, mas não poderia deixar de falar sobre as emoções, que é o que eu amo falar. Então, no mundo todo, o câncer, olha só, o câncer de mama é a quinta causa de morte dentre os cânceres. Ele perde pelo câncer de pulmão, colo retal, estômago e fígado, depois vem o câncer de mama. Então, só um breve históricozinho, assim, uns dados estatísticos para você ficar antenado. Como é importante a prevenção, porque a gente sabe que nós podemos prevenir. E sempre que ele é detectado na fase inicial, tem grandes chances de cura. Então, vamos falar assim brevemente, porque depois vocês vão ver aonde eu quero chegar. Mas assim, para chegar até lá, eu preciso falar dos fatores de risco. O que leva, né, a desenvolver um câncer de mama? Depois eu vou falar de um câncer de um modo geral, mas agora, como eu disse, né, em comemoração ao Outubro Rosa, eu fiquei assim tocada para falar sobre isso. E o câncer de mama, então, ele não tem uma causa única de como fator de risco. Tem várias causas que podem desencadear o câncer. Dentre elas, por exemplo, a obesidade ou sobrepeso na menopausa, exposições prolongadas de radioionizantes, por exemplo, as pacientes que fazem uso frequente de raio-x, tomografia, ressonância, que recebe uma carga elevada de radioativos, então pode desencadear. Pessoas assim sedentárias que não fazem atividade física,
consumo de bebida alcoólica, a idade, pessoas que têm a sua primeira menstruação antes dos 12 anos, assim como quem nunca teve filhos, ou primeira gravidez depois dos 30 anos, enfim, são várias causas também, por exemplo, uso de contraceptivos orais, quem faz uso prolongado de estrogênio, de terapia para reposição hormonal, mas a gente sabe que hoje essa terapia de reposição hormonal ela já é mais tranquila, tem uma dosagem mais baixa, não é tão prejudicial quanto alguns anos atrás. Isso o que a ciência descobriu assim, ao longo dos anos. Agora, preste atenção nessa chave. Cerca de 90% dos casos de câncer são causados por mutações genéticas não hereditárias. Talvez para muitas aqui isso vai ser uma surpresa, porque a gente sempre ouviu falar, e eu quando estudei há muitos anos atrás também, a carga genética, a predisposição hereditária, o histórico familiar, e mesmo quem vai no médico, uma das primeiras coisas, né, quando a gente vai no ginecologista, ele pergunta, tem alguém com câncer de mama? Tem alguém com câncer de colo de útero? Por quê? Porque os estudos sempre diziam lá atrás que há uma predisposição muito alta a essa questão da hereditariedade. Agora, as pesquisas recentes apontam que 90% dos casos ocorrem por mutações, quer dizer, alterações genéticas, mas que não são hereditárias. Pega essa chave ali que a gente vai estar falando depois. Vou trazer mais um dado estatístico aqui. 1 em cada 8 mulheres, até atingir 75 anos, em todo o mundo, vai desenvolver o câncer de mama. Isso é um dado da Associação Americana do Câncer. Aqui no Brasil também tem o mastologista Antônio Frasson, que é o presidente da Sociedade de Mastologia aqui no Brasil, que também afirma isso, que a cada 8 mulheres até 75 anos vai desenvolver câncer de mama. É uma estatística muito elevada. Agora, a boa notícia é que pelos estudos, né, que eu estou apresentando aqui, pesquisas relevantes, dizem que nós podemos alterar este dado estatístico, sim. Nós podemos diminuir e está nas nossas mãos. Então, vamos lá. Antes de falar sobre isso, vou só falar rapidinho sobre os sintomas do câncer de mama. Então, ele começa com um nódulo na mama, não dói, quer dizer, ele é indolor, ele é fixo, ele não se move, geralmente endurecido. A pele da mama, ela fica avermelhada, ela fica parecida com uma casca de laranja. O bico ali do seio, ele fica com uma forma meio diferente, às vezes ele fica com o bico invertido, pode também sair secreção, algum tipo de líquido pelo mamilo, é um líquido considerado anormal. E também pequenos nódulos na região das axilas ou até no pescoço. Isso, de uma forma geral, os sintomas. Então, como a gente está assim, falando do Outubro Rosa, que é um mês de sensibilização, trazendo uma consciência para as mulheres, então, preste atenção, fica ligado. E o autoexame de mamas é aquele exame que a própria mulher pode fazer durante o banho, né? Fazer palpar em busca de algum nódulo. E tomara que você nunca encontre, né? Mas essa busca, ela é algo preventivo, né? Porque geralmente quando a mulher vai ao médico, ela já vai com uma queixa. Doutor ou doutora, eu estava tomando banho, palpei e eu encontrei um nódulo. Tem os casos, sim, que as mulheres são pegas de surpresa quando vão fazer uma mamografia e lá no rastreamento aparece um nódulozinho muito pequeno, aí começa todo um processo. Bom, vamos entrar agora então na questão do câncer de mama e as emoções. Então, não é novidade, amadas, que a nossa mente e o nosso corpo, eles formam uma unidade, tá? E um depende do outro para funcionar. Quer dizer, um depende, não é para funcionar, mas um depende do outro para manter a saúde física e mental ou emocional. Por isso, o papel das emoções no surgimento das doenças como o câncer, cada vez ele vem sendo mais estudado em todo o mundo por vários cientistas, porque eles estão chegando a já
praticamente chegando à conclusão de que as emoções têm um papel importante, fundamental no surgimento do câncer. Então, estudos dizem que emoções descontroladas podem sim levar ao surgimento de tumores e câncer. Vamos fazer um parênteses aqui. O que são essas emoções descontroladas? Raiva, ira, mágoa, ansiedade, ressentimento, falta de perdão, todos esses sentimentos, pânico, enfim, todos esses sentimentos, o estresse, eles causam, eles têm um grande fator no desenvolvimento do câncer. Por quê? Quando nós estamos, vamos entender um pouquinho das nossas emoções. Quando nós estamos descontroladas emocionalmente, quando choramos, quando estamos com depressão, quando estamos tristes, enfim, o que acontece na nossa mente? Então, todas as células, quando nós estamos tristes, ou com raiva, ou ressentida, ou magoada, qual é o hormônio que é liberado no nosso organismo? O cortisol. Porque se tem uma coisa que o nosso cérebro, nosso corpo, ele é congruente. Ele é congruente com aquilo que nós pensamos, falamos e sentimos. Então, quando nós estamos com raiva, aconteceu algo, estamos indignados, com raiva, ou mesmo amargurados, ressentidos, qual é o hormônio? Não vai ser serotonina, dopamina, hormônios do bem-estar, do prazer. Vai ser o quê? O que vai aumentar, vai ser produzido em excesso, vai ser o cortisol, que é o hormônio do estresse. Este hormônio, quando fabricado numa dosagem normal, ele é muito bom, ele é benéfico para a nossa saúde, ele tem uma função de regulação no nosso corpo, como regular a função cardíaca, por exemplo. Agora, quando ele é fabricado em doses elevadas, ele se torna tóxico. E aí ocorre um nível de hormônio fica elevado. E aí isso fica inundando todo o nosso corpo, as nossas células. E as nossas células estão continuamente sendo reproduzidas. E com esses hormônios elevados, o que vai acontecer? Vai haver uma desorganização na reprodução dessas células, essa divisão dessas células. Então, uma célula, ela começa a ficar danificada, e aí ela vai dar origem a outras células também danificadas, e esse aglomeramento de células que começa a formar o tumor. Também o nosso corpo, mais de 70% ele é composto de água. E olha só, a mágoa, o que significa mágoa? É má água. Então, quando eu estou magoada, triste, com raiva, ressentida, essa água que eu tenho o meu fluido corporal ali vai ficar o quê? Amarga. E isso tudo vai fluindo no meu organismo. E tudo isso vai interferindo, aumentando a predisposição para o desenvolvimento de doenças, tumores e câncer. Pegou essa chave? Então, a nossa mente, ela não se desliga do nosso corpo nem por um segundo. Estamos sempre conectados com conteúdos internos e, na sua grande maioria, lá do inconsciente. Então, tudo aquilo que nos aconteceu, talvez ainda lá na nossa infância, talvez coisas que nem lembramos, ainda estão ali, de alguma forma, interferindo e trazendo esses sentimentos e refletindo nos nossos comportamentos. Agora, fiz uma anotação aqui para não esquecer. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Existe uma ciência que ela é responsável pelo estudo das relações entre emoções, sistema nervoso e funções orgânicas, que é chamada de psiconeuroimunologia. Essa ciência vem demonstrando que somos seres integrados, cujos pensamentos e emoções influenciam na química dos hormônios e no funcionamento do sistema imunológico. Então, isso que eu falei agora aqui, que eu li agora aqui, vem fechar com o que eu falei, com essa explicação que eu falei quando a gente fica irado, magoado, ressentido, que
nosso corpo é inundado por doses elevadas de cortisol e que vem alterar todo o funcionamento das nossas células. Agora, diz também aqui que influencia no funcionamento do sistema imunológico. E a gente sabe que o nosso sistema imunológico tem um papel fundamental na prevenção da doença. Então, se ele influencia, se todos esses sentimentos, essas emoções desordenadas, como eu falei, influenciam no sistema imunológico, vem justamente, então, aqui reafirmar o que eu acabei de falar. Agora, pega essa chave também do que a doutora Carolina Licht, uma neurocientista cristã, autora do livro Ative Seu Cérebro, o que ela fala? O que você pensa em todos os momentos do seu dia se transforma numa realidade física em seu cérebro e no seu corpo e afeta a sua saúde mental, que é emocional, e física. Significa dizer que tudo que eu penso tem uma influência grande no meu estado emocional ou mental e no meu físico. Esses pensamentos formam coletivamente a minha e a sua atitude, que é o seu estado mental, que é a sua atitude e não o seu DNA. Lembra que eu falei lá antes, 90% dos casos de câncer são causados por mutações genéticas não hereditárias. Então, amados, tudo que você pensa gera um sentimento, gera um comportamento. Tudo que você pensa, seus pensamentos mais frequentes têm o poder de ativar ou não o DNA e ativar ou não o gene do câncer. Você pode carregar, talvez tua avó, tua bisavó teve câncer, não só de mama, mas qualquer outro tipo de câncer, tua mãe teve, aí você vai no médico, às vezes os médicos vão dizer, você tem grande predisposição. Agora eu quero te dizer o seguinte, as pesquisas mais recentes de neurociência, epigenética, como é essa ciência que estuda a alteração dos comportamentos, né, a psiconeuroimunologia, vou falar em seguida sobre epigenética, que estuda as mudanças hereditárias, dizem que os nossos pensamentos influenciam nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. E são esses pensamentos que vão ativar ou desativar o gene do câncer. Quer dizer, se eu penso coisas boas, eu não vou ativar o gene. Se eu penso coisa ruim, porque se eu estou magoado, irado, ofendido, eu não libero perdão, eu estou ali ressentindo, quer dizer, sentindo várias vezes aquele sentimento que me feriu, aquilo que me trouxe dor, aquilo que me magoou, aquilo que me frustrou, eu vou estar alimentando a minha mente e gerando o quê? Um sentimento ruim. Níveis de cortisol são elevados no meu organismo, alterando toda a estrutura celular. Então, a epigenética diz que o ser humano, a pessoa, tem o poder de ativar ou desativar nossos genes de acordo com o ambiente, com o estilo de vida que levamos, sem alterar a sequência do nucleotídeo do DNA. Resumindo isso, a ciência da epigenética diz o seguinte, que os nossos pensamentos afetam a atividade dos genes. Então, você pode não ter ninguém na sua linha, nos antepassados que morreu de câncer. Mas se você é uma pessoa que não faz as pazes com o seu passado, se você vive só pescando lá no seu passado, pensamentos ruins, lembranças daquilo que te aconteceu, você não consegue liberar perdão, você vem ativando aquela mágoa, aquele ressentimento, criando raiz de amargura, com certeza, um dia, esses sentimentos vão comparecer no teu corpo através de doença. E geralmente vem através do câncer. Então, como eu disse antes, se eu sou alimentada por pensamentos bons, não vou ativar. Eu posso até ter na minha genética essa predisposição do câncer, mas ele não vai ser ativado. Agora, se eu alimento minha mente, meu coração, ali a minha alma turbulenta com ódio, com ressentimento, com falta de perdão, aqueles pensamentos recorrentes que me perturbam minha alma, certamente algo vai comparecer no meu corpo em forma ou de tumor, ou de câncer, ou de outras doenças que depois eu também vou estar falando. Agora,
chegamos aonde eu amo falar também. Nós somos, para entender todo esse contexto, amados, nós somos seres tricotômicos. Outros dizem nós somos seres triunos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Quer dizer, nós somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Só para exemplificar, talvez tenha alguém aqui que para não fazer confusão. O que é o espírito? É o ponto de contato, de conexão com Deus. Deus é espírito. Eu não consigo ver Deus, mas eu consigo senti-lo através do meu espírito. E não é a forma como eu me relaciono com Deus através do meu espírito. Então, nós somos um espírito. Nós somos um ser vivente. Nós somos espírito. Habitamos num corpo e temos uma alma. E o que é a alma? A alma é a nossa essência. É tudo que eu e você somos. É a nossa personalidade, é o nosso ego, é o nosso intelecto, é os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções, é o mundo dos pensamentos, sentimentos, emoções. É aqui na nossa alma. A gente não consegue ver a alma, mas é na nossa alma que nós sentimos todas as nossas dores. É na nossa alma que está todas as memórias, tudo que nós vivemos, de bom e de ruim. E ela se conecta com o nosso espírito e ela está entre o espírito e o corpo, mas ela pertence aos dois, tá? Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e no mundo natural através do nosso corpo. Então, através da alma que nós temos consciência de quem nós somos e de cada um de nós. Cada um é através da sua alma que você tem a essência de quem você é. E o corpo é o veículo, é a forma visível. É com ele que eu me relaciono com o mundo exterior através dos 5 sentidos, né? Falo, audição, visão, olfato e tato. E o corpo, ele sofre as consequências da alma ferida. Ele é afetado por ela e acaba também ficando enfermo. Então, olha só. Toda dor sentida por você é sentida onde? Na alma. Porque é na nossa alma que estão todas as memórias de tudo aquilo que nós vivemos, de todas as nossas experiências boas, ruins, todos os eventos traumáticos, tudo é na nossa alma que nós sentimos. A alma, então, nesse compartimento estão os desejos, as vontades, está o nosso intelecto, a nossa psique, como alguns dizem, os nossos pensamentos, emoções, tudo vai sendo alojado aonde? Na alma. As nossas dores sentidas estão aonde? Na alma. Por isso que nós chamamos de feridas da alma, porque é lá que estão alojadas. Então, as feridas da alma, ou feridas emocionais, ou traumas emocionais, como você queira chamar, estão alojados no campo da alma. E elas vão exacerbando, elas vão crescendo. Eu vou trazer 2 bases bíblicas aqui para você dizer, Eliana, onde é que você tirou que somos seres triunos ou tricotômicos? 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa dizer essa palavra irrepreensível? Significa dizer inteiros, íntegros, não quebrado, não fragmentado. Então, quer dizer que se eu tenho se eu sofri um trauma na minha infância ou ao longo da minha vida, um evento de injustiça que me feriu, que me ofendeu, que me causou dor, significa dizer que a minha alma foi ferida, então ela está ferida, então ela está fragmentada. E ela vai interferir no meu físico e no meu espiritual. Guarda essa chave aqui que a gente vai voltar a falar. Outra base bíblica que fala sobre alma é em 3 João 1:2 que diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Significa dizer, eu quero que tu tenhas muita saúde, mas eu quero que vá bem também, não só a saúde física, mas a tua saúde mental, a tua saúde emocional. Vamos falar um pouquinho, então, posso seguir, Shirley? Vamos falar aqui, então, a origem dessas feridas, então.
Essas feridas emocionais ou feridas da alma, elas são resultados de todas as situações de conflitos, de estresse, tudo aquilo que me causou dor ao longo da minha vida. E elas começam ainda no ventre da mãe. Às vezes aquela mãe que não queria gravidez, que não estava preparada, que os problemas emocionais da mãe que passa para a criança, os sintomas de rejeição durante o parto, na primeira infância e ao longo da vida. O tempo todo a gente está exposto a ser ferido por alguém, a ser criticado, a ser julgado, e isso muitas vezes causa essas experiências dolorosas. Mas as principais delas são os eventos de injustiça, a rejeição na infância, o sintoma de abandono, o abandono físico e às vezes o emocional, a negligência por parte dos pais, a traição, quando os pais prometiam algo e não cumpriu, é uma ferida, né, chamada ferida da traição. A ferida da injustiça, são todos aqueles eventos de injustiça onde a criança se sentiu injustiçada, levou a culpa por algo que ela não fez. Então, abriu uma ferida chamada ferida da injustiça, ou a ferida da humilhação. Sempre que aquela criança foi humilhada, talvez levou uma surra na frente de outras crianças, foi xingada, ridicularizada pelos pais ou cuidadores, ou mesmo no colégio, por professores, ou por alunos, o bullying. Tudo isso abre feridas na nossa alma. E também durante a vida adulta, a questão do aborto, tanto aborto espontâneo quanto provocado, abre uma ferida na alma. Essa ferida é muito séria, tem que ser tratada. Sentimento de inferioridade, o medo, a violência, o abuso, a orfandade, que são aqueles filhos vivos, filhos órfãos de pais vivos, aqueles pais que estão presentes fisicamente, mas não conectados emocionalmente. Isso é muito sério, que a gente vê muito. E agora, eu não sei se eu estou falando rápido demais, Shirley. De repente, fica à vontade para me interromper aqui, tá? Senão eu fico ali falando. E como se manifestam essas feridas? Então, as feridas se manifestam dentro de 3 campos: na saúde física, na saúde mental e nos relacionamentos interpessoais. Pega essas 3 chaves. As feridas emocionais, quer dizer, todas aquelas dores que eu vivi lá na infância, aquilo que eu lembro e aquilo que eu não lembro, mas estão armazenados na alma ou na mente, tá? Vão comparecer dentro de 3 campos, ou na saúde física, no corpo físico, na saúde mental ou nos relacionamentos interpessoais. E vamos falar do primeiro, que é saúde física. Toda dor não falada, tudo aquilo que você viveu, todas as experiências dolorosas, traumáticas, tudo aquilo que causou dor, os abusos físico, emocional, sexual, o bullying, a comparação, a rejeição, a injustiça, a traição, todas as experiências dolorosas estão aonde? Na alma. E muitas delas as pessoas nem lembram, porque estão, às vezes, lá no inconsciente, né? Na mente inconsciente. Mas muitas delas as pessoas lembram, mas não querem tocar, não querem falar, porque acreditam que ninguém precisa saber, ou que o tempo vai curar. Aqui o tempo só vai piorar. Então, toda dor não falada, toda ferida não curada, ela vai comparecer em 3 campos no corpo físico. De que forma? O câncer é uma delas. Então, vamos nos deter aqui voltar a falar sobre o câncer. O câncer, ele é provocado por uma ferida na alma. Pega essa chave. Ele nasce na alma ferida e vai gerar o câncer no corpo físico. Escreve aqui no chat, quem sabia que o câncer é uma doença espiritual? Primeiro ele nasce na alma, para depois se manifestar no corpo físico. Escreve aqui. Vamos ver quem que sabia disso. Não sei se tu tirou os comentários, Shirley. A Pâmela disse, eu sabia. O câncer, ele nasce na alma, e essa ferida na alma é que vai gerar o câncer no corpo físico.
Porque antes de se manifestar no físico, ele surge na alma. Ó, Elisângela também, a pastora Silvana também, ok. Então, o câncer ele é uma doença espiritual. Sinceramente. Quem aqui acreditava que o câncer era só uma doença no corpo físico? Eu tenho certeza que a grande maioria acreditava que o câncer era só uma doença física. Então, hoje a gente já traz essa verdade que liberta. Então, os cânceres, agora pega essa chave aqui, são desencadeados pelas feridas de mágoa, ira, ressentimento, falta de perdão, raiva, estresse, rancor e por aí vai. Todos esses sentimentos tóxicos, como eu falei anteriormente, permanecem, né, borbulhando dentro aqui da nossa alma, né, faz com que aumenta as taxas de cortisol, e o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai desorganizar todo o sistema celular, então levando a predisposição, aumentando os riscos do câncer. Então, o câncer, antes de se manifestar no corpo físico, ele se manifesta na alma, através da mágoa, do ressentimento, do rancor, da ira. O que é o ressentimento? É ficar ressentindo, sentindo várias vezes aquele mesmo sentimento, aquela mesma dor, aquela mesma ofensa, aquele mesmo sentimento ruim, né? Então, olha só, deu para pegar essa chave que o câncer, antes de se manifestar no físico, ele se manifesta na alma como uma ferida. Pegou essa chave? Agora, vou passar para vocês aqui o que eu aprendi com o meu mentor, o Fernando Guilherme, que hoje já está na eternidade. As doenças que se manifestam no corpo físico representam somente 0,0001%. E é na alma e no espírito, ou através da alma e do espírito, que 99,999% se manifesta. Já vou explicar, para não fazer um nó para vocês. Olha só. Quando uma pessoa adoece, normalmente a raiz da enfermidade não está no corpo físico, é somente 0,0001%. É praticamente zero. Mas na dimensão da alma, da mente e do coração. A origem das doenças. 99,999%. A origem é na alma, na mente, no coração. Ou então, através do espírito, pelas maldições hereditárias ou espíritos familiares, até ser liberto. Quem é que sabia disso? Faz um positivo ali. Quem tinha esse entendimento ou quem tinha esse conhecimento? É forte, né? Mas isso, amados, é para nos trazer uma consciência de que nós, como cuidadores, nós temos que olhar para essas três dimensões. Quando nós vamos atender, quando nós vamos... Infelizmente, hoje, as pessoas ali fora, as pessoas que não têm esse conhecimento, elas olham somente tratando o físico. Deixa eu ver, pessoas que se culpam por situações... Exatamente. Exatamente. Então, não tem como nós olhar para um problema hoje, qualquer tipo de doença, e olhar somente pelo físico. Nós temos que ir na raiz do problema. Às vezes é na alma, né? E às vezes é no espírito. Nós temos que ter esse discernimento. Por quê? Quantas pessoas que ficam uma vida inteira tratando uma depressão, tomando remédios caríssimos, doses altíssimas, e não melhoram, simplesmente mascaram os sintomas. Porque o problema não é no físico, o problema está na alma ou no espiritual. Então, nós precisamos estar atentas ao que acontece dentro de nós. E eu faço aqui uma pergunta para você. Qual é o sentimento hoje que te move? Você é movida pelo quê? Pelo ódio, pelo ressentimento, por aquilo que falaram de você, pela traição, pelos eventos de injustiça que você sofreu, pelas palavras que você ouviu?
pela falta de perdão que você se nega a perdoar. Então, você tem duas opções. Você viu que eu falei sobre os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos é o que vai determinar o nosso comportamento e o nosso estilo de vida. Então, seguimos aqui. Quando a nossa alma estiver doente, machucada, ferida, por tudo aquilo que eu já citei, que eu não vou citar aqui. Se você entrou agora, depois você vai voltar, você vai lá no Instagram da Shirley, ou amanhã eu subo no YouTube, você vai ouvir novamente, porque essa live, ela é desbravadora. É um conhecimento que eu tive há pouco tempo e que faz todo sentido, né, pastora Shirley? Então... Pastor, na verdade, essa live é uma live até de utilidade pública. Se eu fosse você, mandar para toda a sua família, porque são coisas que a gente tem já trago, né? E que às vezes passa meio que desapercebido. Mas se você tomar posse, não é porque sua avó geneticamente, não. Você pode fazer a diferença mudando todos os sentimentos, levando para a cruz, entregando a ofensa e avançando para o alvo que é Jesus Cristo. É uma palavra muito rema. Exato. Então, aqui eu já falei, né, sobre a questão do hormônio, do cortisol, que taxas elevadas quando a gente fica muito brava, ressentida, magoada, irada, não libera perdão, a gente vai estar, assim, estimulando a nossa farmácia interna a produzir maiores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e que isso vai facilitar uma desorganização celular, contribuindo para o surgimento do câncer. Agora, Marta, falei sobre câncer, que era o tema da nossa live, mas eu tenho uma outra doença aqui brevemente para falar, porque é algo assim que eu tenho visto com muita frequência aqui, tá? Que é sobre a fibromialgia. Nós estamos falando de emoções, nós falamos do câncer, a relação do câncer com as emoções desgovernadas, descontroladas. Agora eu quero falar sobre fibromialgia. Preste atenção. Fibromialgia é uma doença muito... Ela é uma dor muscular, ela produz uma dor muscular desenfreada. Assim, quando a pessoa entra em crise, não tem medicamento analgésico que alivie essa dor. É uma dor muito forte. A pessoa não tem ideia assim, aonde que dói mais, se é nas costas, se é nas articulações. É uma dor assim exacerbada. Agora passa. Antes de comparecer no físico, essa dor surgiu na alma. Fibromialgia é resultado de ferida na alma, ou ferida emocional, como você queira saber. Então não adianta, eu vejo pessoas usando medicações caríssimas, fortes, se dopando em cima de uma cama, gemendo com dores, mas não busca a solução que é na raiz, que é na dor, que é na ferida na alma. Às vezes eu fico com vontade de gritar para essas pessoas ali fora, dizer, ei, vem aqui, vamos conversar. Nem todas dão abertura para falar sobre isso. Mas guarde isso, fibromialgia é uma doença na alma que, porque não é olhada, não é tratada, comparece no corpo através de dores exacerbadas, dores horríveis. Pegou essa chave? E assim, aqui eu podia estar falando de várias e várias e várias doenças, mas o foco aqui é falar sobre o câncer, né? Câncer e emoções. Então, seguimos. Então, como já falamos, né? Nós somos um espírito que habitamos num corpo e que temos uma alma. E a nossa alma nós não vemos, né? São as nossas emoções, nossos desejos, nosso intelecto, as nossas experiências, as nossas memórias. Ela é um campo espiritual. E tudo que nasce lá vai exacerbar todas as dores, as feridas, as ofensas, as mágoas, os traumas, vão formar uma ferida até nós não olharmos para aquilo e tratar. Ela vai exacerbar, ela vai aumentar e vai comparecer no corpo através de doenças. Relembrando, só para relembrar mais uma vez, o que nasce direto no corpo físico é somente 0,00001%. 99,9999% nasce na alma, na mente e no coração. Forte, né? Agora vamos falar sobre
o segundo nível, o segundo campo, onde as feridas emocionais podem se manifestar, que é no campo da mente, na saúde mental, através dos transtornos psicológicos, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno disso, nunca se viu falar de tantos transtornos, né, pastora Sheila? A gente viu muito na psicanálise. Quantos transtornos de pânico, transtorno de medo, transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico mesmo. A gente sabe que síndrome do pânico é algo lá na raiz, lá na infância, que tem que ser olhado com carinho, tratado aquilo. Não adianta tomar medicamentos, né? Porque só vai mascarar e não vai curar. Então, todas as doenças psicossomáticas, que são o quê? Psicomente, somáticas, somatório, né? Que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todas essas síndromes, todos esses transtornos provêm de uma alma ferida. Pega essa. Como a gente vê aumentando assustadoramente os números, as estatísticas de depressão, de tristeza profunda, síndrome disso, síndrome daquilo, tantos nomes diferentes que a gente viu na psicanálise, transtornos, enfim, nasce de uma alma ferida. E poucas pessoas querem olhar para aquele local. Muitas nem querem ajuda, não se permitem olhar, não sabem. E a gente não modifica, a gente não cura nada que a gente não identifica primeiro. Então, toda a alma ferida, ela pode desencadear essas síndromes, né? Pânico, medo, toque. Olha só, você sabia que pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, elas crescem. Geralmente aquelas que nunca comentaram com ninguém, porque geralmente a criança ela carrega um sentimento de culpa, porque o abusador, além de abusar, faz ameaças que não é para contar, porque se contar vai bater, vai matar, vai fazer. Ele é um ameaçador. A criança cresce, se torna uma adolescente, uma adulta. E ela cresce com o sentimento de... Ela se sente com a sua alma suja, uma coisa suja, ela se sente suja e indigna. E na vida adulta ela vai desenvolver uma síndrome, muitas vezes o toque, obstinada por limpeza. Sabe aquelas pessoas obstinadas por faxina, tem que faxinar, tem que limpar, tem que varrer para limpar. É algo que ela quer limpar lá dentro, mas ela não consegue. Às vezes ela nem sabe disso. Mas ela quer externalizar, limpar aqui fora algo que está muito sujo lá dentro. Então é muito triste. E a gente, como psicanalista, como pessoas que ajudam outras pessoas, a gente tem que ter esse olhar. Por isso que eu amo a psicanálise, né, pastora Tia, eu sei que a senhora também, porque a gente tem esse olhar, né, de olhar a raiz. Por detrás de todo sintoma, de todo comportamento, existe uma raiz. E é lá nessa raiz que tem que buscar cura. Não é como porque, na verdade, né, Liliana, os medicamentos vão tratar os sintomas. Você vai até ficar um pouquinho... Agora, se faz necessário, né, a terapia, um tratamento, e eu aconselho alguém a procurar alguém cristão, né? Não estou falando só de mim, a Liana, Linda Leoa, é psicanalista, marca aí uma consulta com ela, tem aí agenda. Porque a terapia vai tratar a causa. O medicamento é para tratar os sintomas, mas não vai tratar a causa. Aí você fica ali, né, tomando remédio, né? Lógico, é necessário para um determinado momento, mas se não alinhar... E todo psiquiatra, ele fala isso, você precisa fazer terapia. Só que a gente está tão acostumado só a tomar remédio e fazer com que a indústria farmacêutica né? Porque tem que tomar aquele remedinho e tal. E aí a gente fala, toma um chá. Eu passo muito chá, às vezes, para os meus pacientes. Indico alguma coisa do que eu faço para mim, mas é como se, né, não surtisse efeito, né? Eu até estava fazendo um atendimento antes de entrar aqui, eu falei isso com uma pessoa. Há 5 anos atrás, eu fui diagnosticada com burnout. E hoje, meus exames estão tudo sob controle. Meu colesterol, triglicérido, glicose, tudo. Eu tomava remédio para tudo isso. Até mesmo para a questão de regular açúcar no meu sangue. E a médica falou, você está tudo bem. Por quê? Porque eu alinhei as duas coisas. Na verdade, eu optei com o meu médico na época se ele me dava 1 mês para eu não precisar entrar com medicamento. E aí ele me falou o que eu tinha que fazer. E aí 1 mês eu voltei, ele viu que já estava melhorando, então eu nem entrei com medicamento.
Por quê? Porque eu não queria ficar viciada, porque a gente sabe que o organismo... E de lá para cá, né, fui tratando a causa. Então, eu procurei uma ajuda terapêutica. Eu também tratei tudo isso. E até hoje, né, na verdade, a gente ainda trata a nossa vida. Então, assim, o medicamento, amada, não é que a gente é contra, mas vai tratar só o sintoma. A causa, não. Sabe essas coisas que, igual a Liana falou? Por que tem muita gente com dores no corpo da fibromialgia, que realmente hoje é uma doença nova, que é a alma? Porque são coisas que você não tem coragem de contar para ninguém. Às vezes, um segredo, uma situação, aí você, ó, enquanto eu me calei, já declarou salmista, os meus ossos envelheceram. E é isso. É isso. Olha só a ciência com a fé. Eu ouvi um testemunho, Liana, e isso me marcou muito, de uma senhora, mulher de Deus, mulher de oração, crente, do círculo de oração. Mas ela vem vivendo situações, e aí às vezes a igreja vê como demônio. Numa dessas reuniões, ela começou a arrancar roupa, achando que era demônio, não era um surto psicótico. Então, amados, cuide da sua saúde mental. Tá aqui, ó, alguém que também é especialista. Temos aí a mentoria, tantas coisas, né, para que você trate a causa. Tem que ver a raiz. É igual o dente, né? O dentista, ele te passa um remédio, mas ele vai querer ver a raiz daquele dente. Né, Liana? Exato. Vamos lá, precisando de uma menina aqui. Então, o terceiro campo onde se manifestam as feridas da alma ou feridas emocionais é nos relacionamentos interpessoais. São pessoas que têm dificuldade de manter relacionamentos saudáveis com o esposo, com filhos, com amigos, no trabalho. São pessoas difíceis de lidar. Eu, enquanto não me curei emocionalmente, porque eu nem sabia que eu era ferida, eu também passei por isso. Eu também tive problemas de relacionamentos. Então, olha como é importante a gente entender sobre isso. Eu não estou falando nada aqui do que eu também já não vivi, já não curei. Quando a gente cura, a gente cria autoridade sobre aquilo. E a gente pode vir aqui falar de cabeça erguida. E eu falo sim, eu era uma pessoa ferida emocionalmente, que eu não tinha consciência. Quando eu mergulhei nesse universo, fui entender, assim, uau, meu Deus, é sobre isso, eu tenho que ver sobre isso. Né? Fui mergulhar, fui buscar ajuda, né? E logo vou estar compartilhando com o meu livro, que vai ser, se Deus quiser, agora, contagem regressiva para o lançamento. Eu conto toda a minha história da infância. Então, eu tive sim problemas de relacionamentos, e é o terceiro campo, então, onde as pessoas feridas emocionalmente então, vai aparecer, ou é através dos comportamentos. Então, relembrando, vai comparecer pessoas feridas emocionalmente, com feridas na alma. Pode aparecer no campo do corpo físico, através de doenças, no campo mental, através dos transtornos, dos problemas emocionais, depressão, tristeza profunda, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, enfim. E nos relacionamentos interpessoais. Indo agora, então, para o final, não poderia falar, então, sobre a cura, né? Nós falamos das feridas da alma, do quanto elas têm forte influência no surgimento de tumores, câncer e outras doenças, assim como também nos transtornos emocionais, mentais, assim como também... Obrigada, Claudina, obrigada, amada. Assim como nos relacionamentos, então, interpessoais. E a cura? Então, a cura interior, ou cura da alma, ou cura emocional, como você prefere chamar, ela é um processo espiritual, pelo qual Jesus não tem outro. Se você não acredita, então, lamento te dizer, mas é Jesus quem limpa a nossa alma de toda impureza. Deus vai usar profissionais como eu, como a Shirley, como tantas outras ali, através do nosso conhecimento, para trazer uma consciência para você, através dos atendimentos, através das lives, através das palestras, através de grupos, como agora há pouco eu vou estar abrindo um segundo grupo aqui na minha cidade, trabalhando com mulheres, fazendo trabalho voluntário, para trazer essa consciência, para elas se conhecer, para elas viver essa transformação. Então, Deus usa pessoas agora, porque elas precisam se conhecer e entender que elas precisam de ajuda. Que ninguém passa por um processo de cura simplesmente ter esse start de que entender que eu também preciso de cura.
E se você que está aqui me ouvindo acha que você não precisa, lamento te dizer, você precisa de cura sim, porque todos nós fomos feridos um dia. Joyce Meyer diz isso em seu livro Raiz da Rejeição. Todos nós fomos feridos um dia. Então, se fomos feridos um dia, todos nós precisamos de cura. Uns foram mais feridos, outros menos, uns foram mais na infância, outros foram na juventude, outros mais na vida adulta. Mas todos nós, seres humanos, precisamos de cura. E aí Deus usa pessoas, usa como instrumentos, né, para trazer essa consciência, para falar, através de ferramentas, enfim. Mas quem vai operar na cura é Jesus. Então, a cura, ela constitui na cura do homem interior, que é o quê? Na mente, nas emoções, ressignificando todas as memórias de dor, tudo aquilo que aconteceu. E faz parte do processo de cura a metanoia, que é a transformação ou renovação da nossa mente, que é um processo também. Ninguém muda a forma de pensar para mudar o sentimento e comportamento de uma hora para outra. É um processo que se chama metanoia, mudança de mentalidade. E tudo isso, então, faz parte de um processo. Por isso que cura, ninguém cura assim numa live, numa palestra. A gente dá um start, a gente traz um autoconhecimento, a gente traz, né, uma direção. Agora. A cura, ela é um processo. Por isso que existem os atendimentos, as mentorias, né, as salas de cura, dependendo de onde você vai buscar. E olha essa chave aqui. O princípio da cura interior parte de duas pessoas. Ninguém se cura sozinho. Ninguém se cura sozinho. Sabe por quê? Porque em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é confessem os vossos pecados? É quando você fala da sua dor, você conta aquilo que te aconteceu para alguém da sua confiança, aquele profissional que você elegeu para te ajudar. Talvez é um psicólogo, um terapeuta, talvez é um líder da sua igreja, um pastor, alguém de confiança e com conhecimento. Porque não adianta você abrir para alguém que não vai te ajudar. Tá? E é importante ser cristão, por quê? Porque a palavra de Deus diz, e orem uns pelos outros. Então, quando nos meus atendimentos, a pastora Chile também está aqui para, né, para validar. Quando as pessoas vão falando daquilo que aconteceu, a gente vai usando técnicas, ferramentas, sempre no final a gente ora, porque é bíblico. Porque não vou ser eu que vou curar, não vai ser a Shirley, mas nós vamos ter instrumentos. Nós vamos orar, selar, entregar aquela dor na cruz de Jesus. E Jesus vai liberar a cura. E isso é extraordinário. Então, você precisa, eu espero sinceramente que essa live tenha aberto os teus olhos, que você venha olhar para dentro de você, mergulhe no seu interior, faça um mapeamento da sua vida. Como é que foi a gravidez, a sua gravidez? Converse com a sua mãe, você foi desejada? Foi uma gravidez difícil? Como é que foi a sua infância? Olha para a sua infância com outro olhar, talvez você nunca olhou para isso. O que você sentiu lá na sua infância? Qual é o sentimento que te define? Você foi uma criança muito, muito rejeitada, você foi muito criticada, talvez você teve que assumir a vida adulta muito cedo, você teve que cuidar dos seus irmãos, talvez você era mais velho, teve que cuidar precocemente, assumindo responsabilidades que não condiziam com a tua idade. Talvez você teve que assumir tarefas que não condiziam com a tua idade, porque teu intelecto ainda não estava formado. Talvez você se sentiu negligenciado, você não recebeu aquele amor, aquela validação, aquele cuidado com teu pai, com tua mãe. Ou talvez você viu seu pai tendo preferência para um outro irmão, ou a mãe preferindo outra irmã e você se sentiu rejeitada. Talvez você queria tanto algo e seus pais prometeram e você nunca recebeu aquilo e aí desenvolveu ou nasceu em você a ferida da traição, porque a traição vem de algo, de pessoas que a gente ama, que prometem algo e não cumprem, isso lá na infância. Talvez você se sentiu humilhado, ridicularizado, você foi exposta, talvez você se sentiu injustiçado. Eu não sei qual é a tua história, eu só sei das minhas. Mas olhe para dentro de você e perceba o quanto
você precisa de ajuda. O quanto você precisa curar essas feridas, porque até que você não curar essas feridas na tua alma, você vai sangrar em cima do teu esposo, dos teus filhos, dos teus colegas, das pessoas ali fora. Então, busque ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo. Como diz a pastora Shirley, Davi dizia, enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. Quantas pessoas com problemas articulares, artrite, artrose, falta de perdão, doenças da alma. Eu disse que se eu ia começar a falar de doenças, eu tenho autoridade, porque como enfermeira eu entendo bastante. E eu estudei muito nessa questão emocional das doenças, o quanto as doenças estão relacionadas com os sintomas que a gente carrega na alma. Então, amados, eu espero sinceramente que essa live tenha feito a diferença na tua vida. Se você, eu sugiro até que você assista novamente. Amanhã eu subo no canal do YouTube, no meu canal, vai estar aqui no Instagram da pastora Shirley. Escute novamente, reflita, faça as anotações e olhe para dentro de você. Quais são as suas raízes? Qual é o sentimento que predomina? Quais são os pensamentos recorrentes que fazem sua mente ali te perturbando? Para que você venha ser sarada, curada, liberta, que você não venha adoecer amanhã. Amém? Amém. Uau! Eita glória! Ficaria te ouvindo horas e horas, você sabe disso, Liana. É como você falou, você tem patente e eu louvo a Deus por isso, né? Porque você vem falando coisas que tem algumas fazedoras de história que estão um tempo aqui comigo, algumas são da mentoria, coisas que a gente vem falando, né? Mas às vezes a gente já está tão acostumado com a pessoa de ouvir que talvez não tem tanto impacto, né? E eu louvo ao Senhor porque você nessa tarde, noite, foi voz profética. E você falou algo aí, o Espírito Santo me fez lembrar. Para que você não adoeça, ou até mesmo você que já adoeceu por conta disso, né? E aí a gente acaba fazendo daquilo ali, né? É algo que eu até aprendi muito com você, né, Liana? Idolatrando a nossa dor, idolatrando a nossa ferida, né? Porque a gente gosta disso, né? Porque às vezes a gente já tem tanto uma carência na nossa alma que a gente precisa ir no médico, porque o médico é o único que me dá atenção. Em casa ninguém tá me dando atenção, gente. Não tem ninguém. Até as pessoas com quem eu relacionava, porque a ferida fere outras pessoas, às vezes a gente acha assim, nossa, eu não dou certo com ninguém. Às vezes você não dá certo porque você tá ferido e tá ferindo e você não percebe. Uma coisa que nós aprendemos nos psicanálise é o ponto cego. É aquilo que todo mundo tá vendo, só a gente que não tá. Então, hoje, mesmo você que talvez já, mas dá para ressignificar, mas procure ajuda, né? Procure ajuda e tome posse. Essa palavra não é para o outro, é para você. Às vezes a gente não acredita, mas é para nós, é para você. Eu tomei posse, eu busco nisso, eu falo, a parte da minha linhagem, da minha família, teve algumas vezes, eu declaro. Um dia o Senhor falou assim, abra a mão da genética da terra e assuma a minha. E eu tenho assumido. Né? Tanto é que eu busquei saber, nasci 6h20 da manhã de parto normal, né? Nem para nascer em 3 dias. Eu procuro saber mesmo, né? Algumas coisas. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. E é tão lindo, amado, porque como a Liana falou, é possível sim a cura, não é coisa distante, é perto. E nós temos Deus, Ele é o Yahvé Rafá, o Deus da cura. E Ele também nos chamou para nos relacionar. Então, em nome de Jesus, se hoje ouviu aí a voz do Senhor, sabe, tome posse. Liana, eu quero encerrar. Você pode orar por nós, amada? Quero te agradecer, tá, Liana? Por esse tempo. Você sabe o quanto eu honro a unção que está sobre ti, o quanto eu amo a sua história, né? Não preciso aqui falar, mas a gente tem que elogiar em público. Então, todos sabem disso. Eu amo, honro. A Liana voltará, né, para falar do livro dela. Né? E eu quero dizer o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida, por ser essa amiga do céu, por não reter aquilo que o Senhor tem te dado, por estar sempre aí sendo essa voz profética, essa tocha do Senhor, que Deus continue te usando, que lá no projeto Débora, que o Senhor continue te levantando com essas mulheres, e que não só a Faxinal, não só o Rio Grande do Sul, não só o Brasil, mas que as nações saibam que existe uma fazedora de história linda, que tem mudado história. Por quê? Porque primeiro Deus fez em nós, para fluir através de nós. Obrigada por não ser uma represa. Obrigada por ser essa fonte a jorrar. E eu vejo algo lindo, você sabe disso. Então, somente seguro é seguir os conceitos do Senhor e obedecer.
Que o Senhor continue abençoando a sua família e tudo aquilo que leva o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amadas? Vamos. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer ao maravilhoso, ao todo-poderoso, ao nosso Abba, ao nosso Paizinho, ao nosso Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Pai, que o Senhor tem nos conduzido nessa live, nessa 1 hora em que estivemos conectadas, Holanda, Brasil e outras pessoas de outras nações que aqui se fizeram presente, que ainda irão passar e ouvir posteriormente. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelo conhecimento derramado sobre mim e por estar aqui compartilhando na vida dessas amadas e que venha trazer, Pai, uma consciência sobre suas vidas, sobre o que elas estão carregando dentro delas. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deseja que tudo vá bem, assim como vá bem a sua alma. E aqui eu desejo, Pai, que todas essas que aqui estão ouvindo e que irão ouvir posteriormente, que elas tenham saúde, assim como tenham saúde em sua alma, em suas emoções, em seus pensamentos, em seus sentimentos. Que tudo aquilo, que todo o lixo emocional acumulado ao longo desses anos seja varrido para fora dos seus corações, da sua mente, da sua alma. E o shalom do Senhor venha sobre cada uma delas. E eu profetizo aqui que nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fica fora do lugar. Que sejam corpo, alma e espírito inteiros, íntegros, irrepreensíveis até o fim do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar falando com cada uma delas, Pai, trazendo uma consciência, trazendo um arrependimento genuíno sobre tudo que carregaram de sentimentos tóxicos até aqui. E que venha a tua cura sobre cada uma delas. Que venha o teu fluir, que venha o teu salão sobre cada uma delas. Te agradecemos também pela vida da pastora Shirley, por essa fazedora de história, por esse ministério dos céus, por essa conexão de ouro que o Senhor tem me conectado, Pai, levantado como uma intercessora, como uma mulher profética, que tem sido voz profética na minha vida, e por cada vida que o Senhor enviou até aqui nesta tarde. E assim te agradecemos e honramos o teu nome, Deus, em nome de Jesus. E amém. Amém, amém, aleluia, Eliana, gratidão, tá, minha amada? Ó, um beijo, um abraço bem apertado, do meu tamanho, você sabe. Te amo, tá? Shalom, a gente vai se falando, tá bom? Te amo, tá? Tem coisa boa chegando. Shalom, linda. Te amo. Gratidão, lindas fazedoras de história. Ó, feliz semana, semana de comemorações. Shalom, gratidão.